Olá, meninos! Depois de algum tempo, a gente está aí voltando com a nossa tradicional já videoaula. Ficamos muito tempo lá com a probabilidade, né? E agora estamos voltando aqui. Nós vamos dar uma guinada na nossa forma de estudar matemática, porque a gente estava muito no raciocínio, né? Não sei se vocês gostam, eu pessoalmente gosto, mas agora nós vamos dar início ao estudo das matrizes e vocês vão ver que é bem mais mecânico do que o que a gente estava fazendo. Não quer dizer que é mais fácil, mas aqui é aquele tal negócio. Se você sabe, você acerta. Se você não sabe, a não ser que você erre conta, né? Se você não sabe, realmente aí você não vai conseguir fazer. Não é igual a análise combinatória, que a análise combinatória, a probabilidade, muitas vezes você faz uma questão, tem certeza que está certo, né? Depois quando você vai ver é completamente diferente. Mas vamos lá, vamos começar aqui, porque é meio longo, tá? Então vamos lá, é muita coisa que a gente tem que ver. Eu vou ver se eu consigo gravar tudo numa videoaula só. Então vamos lá. Se ficar um pouquinho grande, não tem problema, vocês dão um desconto, tá? Mas vocês não precisam de ver tudo uma vez, não. Então vamos, atenção. Definição de matriz. O que é uma matriz? Chama-se matriz M por N, M de matemática, N de matemática, toda tabela constituída por M vezes N elementos organizados em M linhas e N colunas. Então tá ali, ó. M linhas. Então a gente chama tanto isso daqui, ó, são as filas, linhas e colunas. Linhas são as filas horizontais. Colunas são as filas verticais. Então aqui nós temos uma, duas, três linhas, duas colunas. Então a gente fala que é uma matriz 3 por 2, sempre linha antes de coluna. Uma, duas, três, quatro colunas, duas linhas, matriz linha, coluna, 2 por 4. Duas linhas e duas colunas, matriz 2 por 2. É o que a gente chama, vocês vão ver mais na frente, nós vamos estudar mais detalhado de matriz quadrada. Eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Existem três formas de representar uma matriz. Você vai colocar os números em linhas e colunas, é uma tabela, né? Você vai colocar em linhas e colunas, e você pode delimitar sempre com ou parênteses, como está ali no primeiro caso, ou colchetes, como está no segundo, ou então duas barras, dois pares de barras verticais, uma à esquerda e uma à direita. Esse aqui dificilmente você vai ver isso aqui, tá? Mais comum é parênteses ou chaves, que acontece que costuma aparecer nos exercícios. Alguns alunos perguntam para mim, gente, como é que faz? Não separa os elementos com nada? Não. Por exemplo, quando você tem uma matriz, ó, A, B, C, D, você não põe vírgula, não põe ponto, não põe hífen, não põe nada. Nós vamos ver mais para frente que isso aqui vai ficar bem claro para vocês, que basta simplesmente dar um espaço entre os elementos de forma a não confundir. Tá vendo? Aqui, se a matriz é 2 por 2, só pode ter duas linhas e duas colunas. Tá? Mas nada impede que você tenha uma matriz 15, um elemento, e 23, outro. Essa seria uma matriz o quê? 2 por 1. Com um elemento na primeira linha, um elemento na segunda coluna. Na segunda linha. Certo? Tá vendo? Mas se você der espaço, quanto de espaço? O suficiente para evitar dúvida lá. 1, 5, 2, 3 já passa a ser uma matriz com duas linhas e duas colunas. Tá claro? Então tá bom. 2 por 2. Representação genérica de uma matriz. Exatamente o que eu falei. Olha lá, ó. A11, 11. A11, desculpa, não é A11. Aquilo ali quer dizer elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Ó, primeira linha, segunda coluna. O que é esse elemento aqui? Ó? A3, 5. Ele não é A35, é o elemento que está na linha I. Linha a gente representa sempre genericamente pela letra I. E coluna J. Aí que vem aquela representação, ó. Esse elemento aqui, ó. Lógico que não existe
4 linhas, nem não existe uma matriz, você não vai ter nunca uma matriz com, você tem que ter 2 indicadores apenas. Então aqui você pode ter as seguintes situações, ali pode ter, se você tem 1, 2, 3, 4, você pode escrever A1, olha lá, ó, está na linha 1, coluna 234, linha 12, coluna 34, linha 123, coluna 4, tá vendo? Então você nunca representa desse jeito, ok? Por exemplo, A11 é o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna, na primeira coluna, tá aqui, ó, I, J, A e J, M por N. O M por N aqui é o tipo da matriz. Então a gente não sabe aqui, né? A gente sabe que tem até a enésima linha, até a enésima coluna. Então a gente tem a matriz A é formada por vários elementos do tipo A e J. Ela é M por N, com M linhas e N colunas. As linhas você tem da primeira linha até a enésima. Então M é a ordem da última linha. Por exemplo, se a matriz for 3 por 7. Então você vai ter aqui no caso que o I é 3 e o J é 7. Certo? Tipos de matrizes. Agora vem a matriz quadrada. Gente, vocês devem ter visto ali que toda matriz, vamos pegar uma matriz genérica aqui, ó. Que figura geométrica lembra essa matriz? A disposição dos elementos. É um retângulo. Então, toda matriz, teoricamente, ela tem o formato de um retângulo. Linhas e colunas, base e altura, né? Então, uma matriz que tenha o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, ela é chamada de matriz quadrada. Por quê? Porque ela tem 2 elementos e 2 elementos. É como se o lado dela medisse 2 e o outro lado medisse 2. Aqui, por exemplo, você pode falar que o lado mede 3 elementos, o outro lado mede 2. Então, um total de 6 elementos, 3 vezes 2. Mas então ela seria uma matriz retangular. Mas se você chamar de matriz retangular, toda matriz é. Então a única matriz que merece um nome especial pela forma dos seus elementos, pela forma como seus elementos estão distribuídos, é a matriz quadrada. Certo? Mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Bom, então ali, ó, uma matriz 3 por 3 é uma matriz de ordem 3, uma matriz de terceira ordem. Mesma coisa aqui, pode ser uma matriz de ordem 2 ou uma matriz de segunda ordem. Então, a matriz 3 por 3, ordem 3. Matriz 2 por 2, ordem 2. Só pode ser matriz quadrada. Certo? Quando você fala matriz de ordem 3, matriz de ordem 2, só pode ser matriz quadrada. Certo? Os elementos A11, A22, A33 formam a diagonal principal, ó. Então aqui, ó, vou fazer um círculo nos elementos da diagonal principal, ó. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Nesse início, ó, quem quiser pode fazer aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3. Linha 1, coluna 2, coluna 3, tá vendo? Então, os elementos que tem o I igual ao J, ó, olha lá, ó, A1, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, I2, J2, linha 3, coluna 3, I3, J3, tá vendo? Diagonal principal. Diagonal principal, também, olha lá, certo? Por que diagonal? Porque exatamente lembra a diagonal de um quadrado, né? Se você ligar os dois elementos ali por uma linha, você vai ter semelhante a uma diagonal. Você tem também a diagonal secundária. A diagonal secundária seria esses aqui, ó. Diagonal secundária. Certo? Todo quadrado não tem duas diagonais? No caso da matriz, essa seria a diagonal principal. Essa seria a diagonal secundária. Certo? Ok? Mas a diagonal principal serve para alguma coisa, a secundária praticamente para nada. Tipos de matrizes quadradas. Matriz triangular. Todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Então olha lá, ó. A diagonal principal, vamos fazer aqui, ó. Diagonal principal, ó. Todos os elementos acima, ó, 0, 0, 0, 0, todos iguais a zero. Ou então, todos os elementos abaixo da diagonal principal, ó, todos. Olha lá, ó,
triangular 0, 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Então isso é que a gente chama matriz triangular. Por quê? Exatamente porque essa disposição, ó, né? Ou assim como estão nos dois exemplos ali, ó, ah lá, sugere um triângulo, certo? Ah lá, matriz triangular. O que você tem aqui? Quais são os elementos maiores os elementos que são iguais a zero ali na primeira? Na primeira lá, ó, você tem o A 1, 2, você tem o A 1, 3 e tem o A 2, 3. Está vendo que sempre o I é menor que J? E na outra aqui, quais que são os da diagonal, os que são iguais a zero? A 2, 1, A 3, 1, A21, A31 e A32, ó. Certo? Então, em todos o I tem que ser menor que o J, ou em todos o I tem que ser maior que o J. E caso o I seja igual a J, que é a diagonal principal, né? Tá aqui, ó. I igual a J, ó, né? Aí você vai ter a diagonal principal, no caso, tem que ser pode ser qualquer número, tá? Matriz diagonal. Todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Então, olha só. Ó, a diagonal principal está aqui. Essa aqui, tá vendo? Ó, um triângulo em cima e um triângulo embaixo. Então, o que a gente chama, a gente diz que a matriz diagonal, ela é uma triangular duas vezes. Ela é triangular porque todos acima da diagonal principal são iguais a zero e porque todos abaixo são iguais a zero também. Certo? Então, conclusão, toda matriz diagonal é triangular. Nem toda matriz triangular é diagonal. Certo? Ali está a representação genérica. Matriz identidade. Matriz identidade é a matriz diagonal em que todos os elementos, eu estou falando ali, todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal, isso é a definição que está lá em cima. Então, a matriz identidade, ela tem que ser diagonal. Então, e ela, gente, tudo aqui é matriz quadrada. E os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1, ó. 1, 1, 1. Essa é a diagonal. Todos os outros são iguais a 0. Essa a gente chama de diagonal. Então, por exemplo, 2, 3, 4. 1, 1 não, eu estou confundindo com a identidade, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, a matriz diagonal, né, você pode ter todos os elementos, você pode ter, por exemplo, ó, essa é uma matriz diagonal. Para ser diagonal, resumindo, para ser diagonal, basta isso. Ó. Aqui pode ser qualquer número, aqui pode ser qualquer número, aqui pode ser qualquer número. Certo? Essa é a matriz diagonal. Agora, a matriz identidade é aquela exatamente em que o A, o B e o C tem que ser diagonal, só que o A, o B e o C tem que ser iguais a 1. Então, aqui tem que ser 1, tem que ser 1 e tem que ser 1. Essa é a matriz diagonal? É. É a matriz identidade? É. Toda identidade é diagonal, mas nem toda diagonal é identidade. Por exemplo, essa matriz aqui, ó. Ela é diagonal? É. Ela é identidade? Não, porque para ser identidade, todos aqui têm que ser iguais a 1. E na diagonal principal. Então, quando ela for identidade, a sua representação é sempre a letra I maiúscula com índice, no caso de ordem 3. Identidade 3 por 3. O que quer dizer a identidade I4? Quer dizer que você vai ter 1, 1, 1, 1, 0, 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 0. Ah lá. Quer dizer que ela é 4 por 4, por isso que ela é identidade de ordem 4. É a única matriz, e juntamente com a matriz nula, que a gente guarda uma letra especial para ela, que é a letra I maiúscula. Tá? Todas as matrizes, né, não deixa de ser um conjunto, elas recebem como nome, a gente representa com a letra maiúscula. Matriz A, maiúsculo, B, maiúsculo, né? Então você tem ali a matriz identidade, representação genérica, tipo de matriz, matriz linha. Não precisa nem de falar, né? Possui uma única linha. Matriz coluna,
possui uma única coluna. Olha lá. Né? Então a matriz linha é sempre o quê? 1 por alguma coisa. 1 por alguma coisa. A matriz coluna é alguma coisa por 1. Alguma coisa por 1. Certo? Matriz nula. Bom, matriz nula, ela não é matriz quadrada, tá? A matriz, essas aqui, matriz linha, matriz coluna e matriz nula, não são matrizes quadradas mais. A última matriz quadrada que a gente viu foi a identidade, eu me esqueci de falar lá atrás. Matriz linha, logicamente, não é quadrada, porque para ser quadrada não pode ter uma linha e 3 colunas, nem 3 linhas e uma coluna. A matriz nula também, ó, a gente representa, o livro representa por zero, eu não, eu represento pela letra O. Tá? Então lá, ó, você tem o O3, é a matriz que todos os elementos são iguais a zero. Né? Essa é a O3. Se é O3 ou O3 por 3, O3 quer dizer que ela é quadrada 3 por 3. O2 por 3, se ela não é quadrada, você tem que indicar a linha e a coluna. Número de linhas e número de colunas, como está ali na 2 por 3. Tá certo? Igualdade de matrizes. Duas matrizes são iguais quando são do mesmo tipo e seus elementos correspondentes são iguais. Então, ó, eu avancei aqui, porque não tem jeito de voltar, mas pensa só, duas matrizes são iguais. Para duas matrizes serem iguais, elas têm que ser do mesmo tipo. Então, vamos pegar aqui, essa aqui é a matriz A. Vamos escrever uma matriz B que seja igual a essa. Bom, primeira coisa, ela tem que ter 4 elementos só, 2 em cada linha. 2 por 2, tem que ser 2 por 2 do mesmo tipo. 2 por 2 do mesmo tipo. A, B, C e D. O A só pode ser 1, o B só pode ser 2, o C só pode ser 3 e o D só pode ser 4. É óbvio que, se o tipo for diferente, né? Por exemplo, pode a matriz A ser igual à matriz C? Matriz C, se a matriz C for A, B, C, D, E e F. Não. Por quê? Porque você vai ter, elas são de tipos diferentes, ó, 2 por 3 e uma 2 por 2. Você vai ter o A igual a 1, você vai ter o B igual a 2 e o C. Né? Então isso aqui não existe. Adição de matrizes. Bom, para a gente somar duas matrizes é a coisa mais simples que tem. Basta somar os elementos correspondentes. Como é que a gente soma esses elementos correspondentes? Por exemplo, A mais B igual a C. Então, qual que é a matriz C? 1 mais 0. 1. 4 mais 2. Tá vendo? Ó? Por exemplo, você quer somar esse elemento, você só vai somar com esse daqui. Tem que estar na mesma linha, mesma coluna. 2, 2, 2, 2. E a resposta vai ser quanto? 0 mais 4, 4. Se você quer somar o 2, você só pode somar o 2 com 1. 2 mais 1, 3. Tá vendo? Mesma coisa subtrair. Tá? Ok? Não vou perder tempo com isso, não. Qualquer dúvida, vocês voltam aqui e dêem uma olhada. Pode olhar no livro também. Tá? Nosso tempo está meio escasso. Então, agora, atenção. As propriedades das matrizes são praticamente as mesmas da álgebra. Comutativa, a ordem das parcelas não altera o total. Associativa, né? É lógico, se você vai somar 3 matrizes, você tem que juntar duas primeiro, não é? Mesma coisa, quando você vai somar 2 mais 3 mais 5. Você soma o 2 com o 3 primeiro, 5, depois mais 5, 10. Né? Então é a mesma coisa. Elemento neutro. Qual que é o elemento neutro das matrizes, da adição de matrizes? É a matriz nula. Né? É a matriz que somada com qualquer matriz, você tem uma matriz A. Se você somar com a matriz nula A, nula O, né? De mesma ordem, você vai ter a matriz A. Não vai alterar. O oposto é aquela que somada com a matriz, ou a matriz oposta de A é aquela que somada com A vai dar a matriz nula. É só trocar os sinais, óbvio. E cancelamento, né? Se você tem que A mais C é igual a B mais C, você pode cortar aqui A mais B, né? A é igual a B, certo? Multiplicação de um número real por uma matriz. Bom, como é que a gente faz para multiplicar um número por uma matriz? Ou uma matriz por um número qualquer, que é a matriz A.
Como é que você multiplica essa matriz? Como é que você obtém a matriz triplo de A? 3 vezes A. Você multiplica pode multiplicar por qualquer número real. Você pode, o alfa aqui, ó, pertence a R, né? Está escrito aqui, ó. Então, menos 1, olha lá, 3A. Quer dizer que você está multiplicando a matriz A por 3. Então vai ser menos 3, está vendo? 3 vezes menos 1, 3 vezes 4, 3 vezes 2, 3 vezes 0, 3 vezes menos 5, 3 vezes 9. Agora, menos 1 multiplicado por A. Menos 1 vezes menos 1, menos 1, 4 vezes menos 1, 2 vezes menos 1, 0 vezes menos 1, menos 5 vezes menos 1 e 3 vezes menos 1. Olha lá, ó. Certo? Então, é que a gente chama, quando você multiplica por menos 1, você obtém exatamente o quê? A matriz oposta de A. Ok? Propriedades, ali tem aquelas propriedades, isso daí na hora de fazer exercícios é só consultar, não tem muito mistério nisso, tá? Quando você multiplica uma matriz por 1, né, você obtém a própria matriz. Agora que vem, bom, antes tem a transposta. O que é transposta de uma matriz? Quando você transpõe uma matriz, atenção, A expoente T não tem nada a ver com A vezes A vezes A vezes A vezes A, T vezes igual, por exemplo. O que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2. Esse 3 aqui indica o número de fatores. O T aqui, ó, indica transposta. Quando a gente transpõe uma matriz, ó, o que é linha vira coluna. O que é linha vira coluna. Tá vendo? Ó? Primeira linha virou primeira coluna. Segunda linha virou segunda coluna. Então, é óbvio que se uma matriz A é do tipo 2 por 3, a sua transposta é do tipo 3 por 2. Ok? Então, isso é muito simples. Transpor uma matriz é só isso daí. Propriedades da transposta. A transposta de uma transposta é a própria matriz, né? Quando você transpõe duas vezes. Né? A transposta. Então, se você transpuser de novo a transposta, você vai voltar para A. Né? Aqui, alfa, um número real qualquer multiplicado por A. Então, você basta, por exemplo, o que é 3A elevado à transposta? Né? Ou transposta, não é elevada a transposta. Transposta de 3A. Você pega o 3 vezes T, 3 elevado a T, desculpa, multiplicado pela transposta. Então, para você obter, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4. Qual que é 3? Essa é a A. Qual que é a 3AT? Primeiro você transpõe 1, 2, 3, 4. Depois você sai multiplicando tudo por 3. Então, na hora que você multiplicar aqui por 3, vai ficar 3. Multiplicar aqui por 3, vai ficar 9. Multiplicar aqui por 3, vai ficar 6. E multiplicar aqui por 3, vai ficar 12. Certo, meninos? Transposta de uma matriz. Bom, importante. Toda matriz que é igual à sua transposta, ela é chamada de matriz simétrica. Então, por exemplo, ó, pega essa matriz A aqui, ó. Pega aquela matriz A ali, ó. Então, você pega aqui. Troca as linhas pelas colunas. Vocês estão vendo que a primeira linha é igual à primeira coluna, que a segunda linha é igual à segunda coluna, a terceira linha é igual à terceira coluna? Então, o que a gente tem? Por que ela é chamada de simétrica? Porque você tem ela é simétrica em relação à diagonal principal, ó. Esse elemento tem que ser igual a esse elemento tem que ser igual a esse elemento tem que ser igual a esse. Se isso acontecer, ela é simétrica. Se isso acontecer, significa que A é igual a sua transposta. Já na antissimétrica, você pega a diagonal principal e cada elemento, ó, é oposto ao que está situado na mesma posição, só que do outro lado, tá vendo? O que você tem com esses elementos ali, ó? O que o 2 e o 2? O 2, na simétrica aqui, ó, A e J é igual a AJI.
Concorda? A e J, 1, 2, 2. AJI, 2, 1, 2. Agora aqui na antissimétrica, né, você vai ter que cada A e J é o oposto do seu AJI, e além disso, os elementos da diagonal principal têm que ser todos iguais a zero. Estão vendo aqui, ó? Todos os elementos da diagonal principal têm que ser iguais a zero. Tá certo? Por que que tem que ser igual a zero? Meu telefone celular caiu aqui. Está vibrando e começou a andar, desliza no papel. É porque você precisa que na hora que você trocar o sinal, o único número que você troca o sinal e que não muda é o zero. Então a diagonal principal, você não tem que trocar o sinal de todos. Por exemplo, quer ver? Ó, aqui, ó, essa matriz aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Para ela ser antissimétrica, você vai ter que trocar, ela vai ter que ser igual à transposta dela. Certo? Você vai ter aqui, ó, 6, 5 e 2. Por exemplo, se você transpuser ela aqui, ó, menos 2, deixa eu fazer outro exemplo aqui, peraí. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui, olha só. Gente, isso é aula mesmo, a gente muda no meio do caminho. Então, olha aqui, vamos pegar aqui, ó, 1, menos 1, 2, 3, 4, 2, menos 4, menos 2 e 1. Se nós transpusermos essa matriz, ela vai ficar igual? Ela vai ser simétrica? Vamos ver. 1, menos 1, 2. Tá vendo? Ó? Primeira linha virou primeira coluna. A segunda linha vira segunda coluna. A terceira linha vira terceira coluna. Certo? É igual? Elas são iguais, essas duas matrizes? Não, elas só não são iguais, por quê? Por causa do 1, 3, 4, tá vendo? Ó? Isso daqui, ó, não é verdadeiro. A é igual a menos AT, não. Menos 1, menos... Olha lá, multiplicar, para você ter esse aqui verdadeiro, para isso ser verdadeiro, quando você multiplicar cada elemento daqui, você tem que obter seu correspondente de lá. E isso vai acontecer, ó, menos 1 vira 1, 2, todos trocam o sinal, exceto os da diagonal principal. Né? Então, porque quando você transpõe, os elementos da diagonal principal não mudam. Então, como isso, para ser verdadeira essa igualdade aqui, ó, só vai acontecer quando esses elementos aqui, ó, forem todos iguais a zero. Agora, você pode ver, se você multiplicar cada elemento de A por menos 1, você vai ter exatamente os elementos lá da menos AT. Certo? Ok? Multiplicação de matrizes. Observe, gente, olha só, uma aplicação aqui. Como é que a gente faz para multiplicar essas duas matrizes? Essas duas matrizes não. Vamos pegar essa matriz aqui. Nós temos uma matriz aqui, ó, 3 alunos identificados por X, Y e Z, e as notas deles em cada trimestre, em cada bimestre, 4 trimestres. Está ali, o aluno X tirou 7 no primeiro, 8 no segundo, 6 no terceiro e 8 no quarto, e os outros é só seguir ali. Certo? Agora vamos ver. Para calcular a nota final, a nota nessa escola, a nota final tem uma média ponderada, atribuindo aos bimestres, respectivamente, os pesos 1, 2, 3 e 4. Então, olha lá, ó. Assim a nota final do aluno, então você vai ter, ó, bimestre 1, você vai ter bimestre, peso. Bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3, você vai ter 1, 2, 3 e 4. Então, como é que você calcula a média ponderada do aluno X? Você pega a nota dele. Você vai fazer 7 vezes 1 mais 8 que é a nota do segundo, vezes o peso do segundo, vezes 2, mais 6 vezes o peso, 3, isso é a média ponderada, vezes, mais 8 vezes a média, 4. E divide tudo por quanto? Pela soma dos pesos, média ponderada, 1 mais 2, mais 3, mais 4. Isso vai dar dividido por 10. Certo?
A multiplicação de matrizes, ela surgiu foi da necessidade da gente fazer uma rotina para isso, certo? Uma aplicação, a melhor forma da gente entender a multiplicação de matrizes, por que ela é feita como a gente vai definir aqui, isso é uma definição, tá, gente? É exatamente baseada nessa necessidade de obter numa situação dessa, essa média ponderada. Então, olha lá, você pega a nota do primeiro bimestre, foi o que eu fiz, ó, exatamente o que eu fiz, ó. Essa é a média ponderada. Certo, olha lá, faz isso, né? Aí, como toda tabela é uma matriz, vocês viram que eu fiz lá uma tabelinha aqui, eu tinha feito bimestre e tinha feito 1, 2, 3, 4. Aí eu tinha feito pesos. 1, 2, 3, 4. Isso é uma tabela. Isso é uma tabela. Certo? Tá? Então, o que a gente vai fazer? Podemos definir as matrizes notas, que são aquelas lá em cima, e as matrizes pesos. Como é que fica? Olha lá, ó. Estão vendo aqui, ó? Nota, primeira linha, é a nota do aluno X. Nota do aluno Y, nota do aluno Z. Peso da primeira etapa, peso da segunda etapa, desculpa, aqui é primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Aí você vai ter aqui os pesos, ó. Pesos. E aqui você vai ter primeira, segunda, terceira e quarta. O que a gente fez para a nota do aluno X? A gente pegou linha, multiplicou por coluna. Não fez 7 vezes 1, mais 8 vezes 2, mais 6 vezes 3, mais 8 vezes 4. Depois para o aluno Y, como é que a gente calculou? 4 vezes 1, mais 5 vezes 2, mais 5 vezes 3, mais 7 vezes 4. Depois a gente pegou 8 vezes 1, mais 7 vezes 2, mais 9 vezes 3, mais 10 vezes 4. Assim que a gente fez esses três produtos, né? Multipliquei a primeira linha por essa coluna, a segunda linha por essa coluna e a terceira linha pela coluna dos pesos também. Aí a gente obtém a nota. Olha lá como é que vai ficar então. Olha lá. Exatamente, o aluno X, ó, eu peguei esse, multipliquei por esse, multipliquei por esse, multipliquei por esse e esse multipliquei por esse. E aí nos outros você vai fazer a mesma coisa. 4 multiplicar por 0,1, né? Porque já é 10 dividido, já é o peso 1 dividido por 10, né, gente? Por isso que foi feito ali daquele jeito para ganhar tempo aqui. Então, olha só. O que a gente percebe? Essa matriz aqui, ó, ela é 3 por 4. E essa daqui, ela é 4 por 1. Será que eu vou conseguir sempre multiplicar qualquer matriz por outra matriz? Vamos ver. Pensa aqui, deixa eu apagar aquelas coisas que estão aqui. Se eu tivesse mais uma coluna aqui, se eu tivesse 5 notas aqui para cada aluno em vez de 4, eu conseguiria obter desse jeito? Eu conseguiria multiplicar N por P? Não, porque eu teria primeira nota, peso dela, segunda nota, peso dela, terceira nota, peso dela, quarta nota, peso dela, mas a quinta nota aqui, ó, eu não teria o peso. Então, isso já fica claro que eu não posso multiplicar quaisquer duas matrizes. Eu só consigo multiplicar duas matrizes se elas tiverem o seguinte. O número de elementos, a quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Ó. Quantas colunas tem aqui? 1, 2, 3, 4. Quantas linhas tem aqui? 1, 2, 3, 4. Se você tiver uma coluna a mais aqui e não tiver uma linha a mais ali, ou se você tiver uma linha a mais ali e não tiver uma coluna a mais ali, você não vai conseguir multiplicar. Certo? Então é isso que vai falar aqui daqui a pouco. Ó. Olha lá, ó. Você tem ali o produto, então olha só. Duas matrizes correspondentes a lá. Essa aí é a definição. Né? Depois vocês deem uma lida. Então fica claro o seguinte, para eu multiplicar duas, tá aqui, ó, é isso daqui que eu falei, ó. Foi isso daqui que eu falei, ó. Isso daqui, ó. Para você multiplicar
Duas matrizes, o número de linhas da primeira tem que ser igual ao número de colunas. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da primeira. Ó. Então, essa por essa, dá para multiplicar? Dá. Porque 3 é igual a 3. Agora, essa vai ser uma matriz de que tipo? 2 por 4. Isso é fácil de vocês verem. Só pegar uns exemplos. Por exemplo, 3 por 7 por uma 7 por 2. Dá para multiplicar, vai dar uma 3 por 2. Agora, por exemplo, uma 2 por 3 por uma 2 por 3. Você não consegue multiplicar. Não existe essa matriz. Por quê? Pensa só, 2 por 3. Essa é uma 2 por 3. Cada pontinho aqui é um elemento, tá, gente? E você vai multiplicar por uma 2 por 3. Você não tem que multiplicar cada linha da primeira pela coluna, por todas as colunas aqui, ó. Aí você vai multiplicar esse por esse e esse. Vai ficar chupando o dedo, não vai ter com quem multiplicar, por quem multiplicar. Mesma coisa esse daqui, olha lá, ó. Na hora que você pega, lá nos exemplos, A vezes B, ó, você pega o 1, multiplica pelo 4, o 2 multiplica pelo 1, vai somando tudo, e o 5 multiplica pelo 2, olha lá. Então você conseguiu, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 lá. Agora, por que você não consegue multiplicar, por exemplo, a matriz C pela matriz B aqui, ó? Bom, você pega então, linha da primeira pela coluna da segunda. Então você vai pegar, vamos escrever as matrizes ali, aquelas C e B lá em cima, ó. Vamos pegar lá, ó, 5 por 8, 5 sobre 5, 5, 8, né? E multiplicar por 4, 3, 1, 3, 1, 3 e 2, 1. Como é que você multiplica? Você não vai ter que pegar cada elemento da primeira linha e multiplicar por seu correspondente. 5 vezes 4, você consegue multiplicar, mas quem que vai multiplicar 1? Não tem um elemento aqui, tinha que ter um elemento aqui. E não tem, tá? Então você não consegue. Então o número de linhas, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Importante no caso das matrizes aqui, ó, é a gente ver nas propriedades, são as mesmas lá da algébrica, é você ver aqui a comutativa, a propriedade comutativa. A gente acabou de ver, ó, você consegue multiplicar uma matriz 2 por 3 por uma matriz 3 por 4, não consegue? Agora, se você trocar as duas de posição, ó, A vezes B, isso para ser comutativa, na hora que você trocar lá, você pegar o 3 por 4, B, e multiplicar por A, 2 por 3, ó, 4 e 2 não são iguais, então não dá para multiplicar. Então quer dizer que a propriedade comutativa, ela não se verifica na multiplicação de matrizes, mas há exceções, tá? Vamos ver essas exceções aqui agora. Então vamos lá, já está acabando, tá, gente? Eu tive que correr um pouquinho porque eu preciso de dar isso num único vídeo. Qualquer dúvida a gente vai tirar depois, não tem problema. Se vocês tiverem, vocês deem uma lida no livro, na teoria do livro, que está muito clara lá também, tá? Então vamos ver. Essas duas daqui não são comutáveis. Por que elas não são comutáveis? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Para elas serem comutáveis, quando você multiplicar 2, 3, 1, 4 por 1, 1 e 2, 5, elas vão ter que ser, isso vai ter que ser igual se você trocar a ordem, ó. B vezes A, certo? Opa, 1, fazer direito, né, Marcão? 1, 4, ah lá. Então o que eu tenho que fazer? Para facilitar, façam isso, ó. Você vai ter que pegar esses aqui, multiplicar por esse e por esse. Então vamos lá. Você vai multiplicar, ó. 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 2, 8. Certo? Deixa eu ir conferindo as contas aqui. 2 vezes 1, 2, mais 5 vezes 3, 15 mais 2, 17. Agora você pega
1 multiplicado por 1 mais 4 multiplicado por 2, 9. 1 multiplicado por 1, aí vai dar 21. Então, você vai ver que na hora que você fizer o produto aqui, ó, essa multiplicada por essa, não vai dar o mesmo resultado. Ó, 2 mais 1, 3. Já não deu igual, tá vendo? 3 mais 4, 7. 2, 4. Agora, ó, 4 mais 5, 9. E 6 mais 20, 2 vezes 3, 6 mais 26. Olha lá, ó, não deu. Certo? Então, nesse caso, elas não são comutáveis. Mas olha, então, será que elas nunca vão ser comutáveis? Vamos ver? Olha essas daqui. Vamos pegar, então. 1, 0, 2, 1. Multiplica por menos 1, 0, 3, menos 1. Isso vai ter que ser igual a se a gente trocar a ordem. 3 menos 1, 1, 0, 2, 1. Então, vamos ver. Multiplica esse por esse. Menos 1 mais 0, menos 1. 0 mais 0, 0. Aqui, ó. Então, já obtive os dois aqui, ó. Gente, para você saber, olha só. Linha 1, linha 2. Coluna 1, coluna 2. Linha 1, linha 2. Coluna 1, coluna 2. Quando você multiplica o elemento 1, 1 daqui por 1, 1 daqui, você vai obter 1, 1 daqui. 1, 2 daqui pelo 1, 2 daqui, você vai obter 1, 2 daqui, tá vendo? Agora, vamos lá. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3, 1. 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Olha lá, ó. Então, vamos ver. Se eu, na hora que eu fizer o produto do outro lado, achar a mesma coisa, quer dizer que elas são comutáveis, como está falando. Vamos verificar. Então, vou fazer isso. Multiplicar essa linha por essa coluna. 0 é menos 1 mais 2, menos 1. Ó, tá dando. 0 mais 0, ó. 3 vezes 1 menos 2, 1. Ó, 0, ó, lá. Ok. Então, quer dizer que elas são comutáveis. Então, pode acontecer. Ó, quando a gente tem números, A vezes B é igual a B vezes A, sempre. Isso no caso da álgebra. Agora, no caso das matrizes, A vezes B é igual a B vezes A, pode ser ou não. Quando for, a gente diz que elas são comutáveis. Correto? Bom, então vamos lá agora. Inversa de uma matriz quadrada. Gente, lembram-se o que é a matriz identidade? Vai ser importante aqui agora. Ó. Identidade de ordem 2. 2 por 2, olha lá. Ó. Identidade de ordem 3. 1, 0, 0, 0. Os elementos da diagonal, todos os elementos são iguais a 0, exceto os da diagonal principal, que são iguais, todos iguais a 1. Né? 4 a mesma coisa, por aí vai. Então, vamos ver. Uma matriz é inversível ou invertível se existir uma outra matriz B, tal que, olha só, primeira condição, quando você multiplicar A por B, ela tem que ser igual a B por A e o produto tem que ser igual à identidade. Nesse caso, dizemos que B é a inversa da matriz A. Então, ó, inversa de A, a gente representa assim. Então, quando é que uma matriz é inversa de A? Essa matriz A aqui do exemplo, vamos ver. Está falando que ela é inversível ou invertível. Vamos ver por quê. Então, vamos ver. Para ela ser invertível, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pegar A e multiplicar por uma matriz hipotética. De mesma ordem. Tem que ser, as duas têm que ser quadradas, inversa de uma matriz quadrada, e elas têm que ser de mesma ordem. Então, a inversa de uma matriz 2 por 2 só pode ser outra matriz 2 por 2. Como eu não sei quais são os elementos, eu vou chamar arbitrariamente, aleatoriamente de A, B, C e D. 1, 0, 0 e 1. Olha lá. Ó. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui. A gente acabou de ver como é que a gente multiplica. 2A mais 3C
2B mais 3D. É só multiplicar 2, olha lá, ó, 2A mais 3C. Faça isso para todos. Agora de baixo. 3A mais 5C e 3B mais 5D. Estão vendo? Olha lá, ó. Olha onde que a gente vai cair. Se eu conseguir achar valores para A, B, C e D, quer dizer que a matriz é invertível, ela possui inversa. Então vamos ver. Olha o que eu tenho. Essas duas matrizes não são iguais? Então quer dizer que elementos, se duas matrizes são iguais, elementos na mesma posição não são iguais, então você vai ter, ó, primeira linha, primeira coluna é igual, primeira linha, primeira coluna da outra. Segunda linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna da outra. O que é isso? Um sistema. Acha os valores de A e C. Eu não vou fazer aqui, eu já fiz e já tenho as respostas. Os valores de A e C aqui no caso vão ser, A vai ser 5 e C vai ser menos 3. Vocês podem substituir, 2 vezes 5, 10. 3 vezes menos 3, menos 9. 10 menos 9, 1. 3 vezes 5, 15. 15 menos 15, 0. Vocês podem fazer isso para não ver que eu não estou chutando. Aí, o outro sistema que eu vou ter é para achar B e D. Ó. 2B mais 3D é igual a 0. Esse tem que ser igual a esse. E esse tem que ser igual a esse. 3B mais 5D. Mesma coisa aqui. Ó. Se você resolver, você vai achar que B é menos 3 e vai achar que D é 2. Então, como eu consegui achar os elementos da matriz, quer dizer que a matriz existe. Então, quer dizer que é inversível e a inversa é 5 menos 3 e 2. Aí vocês devem estar falando, não, mas agora você tem que verificar se elas são comutáveis, ó, tem que acontecer. Você multiplicou A por A menos 1, agora você tem que fazer A menos 1 vezes A. Não precisa de testar isso. Se a matriz existir, isso aqui vai acontecer. Se A é invertível, certo? Então quer dizer que A e A menos 1 são obrigatoriamente comutáveis. Quem quiser testar, pode testar. Quem não confiar em mim, não existe demonstração para isso. No livro, inclusive no livro Temas e Metas, que é um livro famoso, você já deve ter ouvido falar dele, eu uso como livro de apoio, ele fala, não precisa de testar, pois sempre vai dar certo. Tá? Matriz e determinantes, que é o que vai vir em seguida, gente, vocês vão ver que tem muita coisa que não se demonstra mesmo não, tá? Infelizmente, vocês vão ter que engolir isso daí. Então, vamos lá. Agora, por exemplo, essa daqui não é inversível ou invertível. Por quê? Vamos fazer o mesmo teste. Vamos pegar 1, 0, 2 e 0. Se ela for invertível, quando eu multiplicá-la por uma matriz hipotética aqui, ó, essa matriz, né, 2 por 2 também, de mesma ordem, né, eu vou conseguir achar valores para A, B, C e D. Se ela não for invertível, que está falando aqui, nós vamos verificar por que ela não é invertível, eu não vou conseguir achar valores para A, B, C e D. Ou seja, vocês já viram lá atrás no exemplo anterior que cai em sistema. Provavelmente, ou um desses sistemas é impossível, ou um desses sistemas, ou os sistemas não são compatíveis os dois. Vamos ver. Vamos lá. Então vamos ver, gente. Vamos multiplicar primeiro aqui. Vamos obter aqui, ó. Aqui é fácil porque está cheio de zero, né? Facilita. A mais 0, 0 é A. B mais 0, B. 2, então eu multipliquei, ó. A, 1 vezes B, 1. 1 vezes A, 1. 0 vezes 1 vezes A. 0 vezes C, 0. A mais 0, A. 1 vezes B, B. 0 vezes D, 0. B mais 0, B. 2 vezes A, 2A. 0 vezes C, então aqui vai ficar 2A mais 0. Já tá, e o outro vai ficar 2B mais 0. Ah lá, tá na cara que você não vai conseguir achar valores para A, B e C. Por quê? Porque daqui você acha que A é 1, ó.
E daqui você acha que... Ah lá. É possível A ser igual a 1 e 2A ser igual a 0? Não. Se A é igual a 1, quer dizer que 2A é 2. Ou, se 2A é igual a 0, quer dizer que o A é 0. Então, isso daqui ó, é impossível. Então, quer dizer que não existe essa matriz aqui, ó, ela não existe. Então, se não existe, quer dizer que não existe essa matriz. É inexistente. Por quê? Porque eu não consegui achar valores compatíveis para A, B, C e D. Ok? Bom, então com isso a gente resta aqui equações matriciais. Atenção, gente. Atenção. A vezes X. Isso é uma equação matricial. Qual que é a primeira coisa que a gente pensa em fazer? X é igual a B dividido por A. Atenção, não existe divisão de matrizes, certo? Não existe, então nada de fazer isso, você não vai dividir assim. O que você vai fazer? Bom, o que a gente tem numa equação matricial? A gente tem, vamos ver aqui. As incógnitas são matrizes. Então, olha lá, ó, eu tenho uma matriz A, uma matriz B, eu quero achar a matriz X. O que eu tenho que fazer? Aqui não tem problema. Eu posso fazer o quê? Soma menos A de um lado, soma menos A do outro. Certo? Aí, o que você tem? A menos A você corta, X é igual a B menos A. Então, a matriz X, por exemplo, se você tem uma matriz A, 1, 2, 3 e 4. E tem uma matriz B, 5, 7, 6 e 8. Qual que vai ser a matriz X? A matriz X é só você fazer 5 menos 1, 4. 7 menos 2, 5. 6 menos 3, 3. E 8 menos 4, 4. Certo? Só aplicar aquilo ali. Agora vamos ver um exemplo que tenha... Então, deixa eu voltar aqui, de onde eu parei. Estava aqui, ó. A vezes X igual a B. Então, eu já tinha explicado lá para vocês, né? Então, aqui eu faço, multiplico aqui por menos 1 vezes A e multiplico ali, ó. Ah lá. Certo? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que aqui a identidade vezes X. Certo? Por quê? Então, isso é que é a forma de fazer. Então, olha só. Por que isso, gente? Eu não sei, a gravação deu uns problemas aqui, eu não sei se eu falei. Então, a coisa que vocês têm que saber, só para finalizar aqui, ó. Quando você multiplica uma matriz qualquer pela identidade, uma matriz quadrada qualquer pela identidade de mesma ordem, você obtém A, tá? Toda matriz é comutável com a matriz identidade. Então, se você multiplicar A por I, e multiplicar I por A, isso vai dar sempre o mesmo resultado, e é igual a A. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui? Quando eu multipliquei o A pela inversa de A, a gente acabou de ver lá, ó, que isso daqui também, ó, que se duas matrizes são que uma matriz é invertível, vale isso, não vale? Então, vocês concordam que isso daqui é igual à identidade? Pronto, eu fiz A elevado a menos 1 vezes A virar I, X vezes I dá X, só que tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Então tá ali. Ok, gente? Esse final aqui ficou um pouco atrapalhado e eu tive que acelerar um pouquinho o passo, deu quase 1 hora de videoaula, mas eu preferi assim, que matriz é mais fácil a gente saber. A gente tira muita dúvida na hora que a gente está fazendo exercício. Tá? Então, qualquer coisa que vocês não tiverem entendido aqui, podem ficar tranquilos que eu não vou cobrar de vocês antes de eu tirar as dúvidas sobre o entendimento dessa videoaula, tá bom? Então, um abraço para todos.